Então, vamos fazer o fechamento do livro dos estudos das pregações expositivas no livro de Atos dos Apóstolos. Já fizemos as pregações do capítulo 1 até o 28, já desfrutamos das mensagens de cada capítulo, e alguns dos capítulos tinha mais do que uma mensagem que nós participamos do decorrer da exposição. A semana passada nós terminamos o capítulo 28 e hoje eu vou fazer um desfecho, uma espécie de síntese do livro todo. O resumo vai se chamar A Mensagem do Livro de Atos. Esse é o tema de hoje. A mensagem do livro de Atos. A pergunta é: qual é a mensagem do livro de Atos? Claro que cada capítulo tem uma mensagem, né? Ou, como eu já tinha dito, até mais de uma mensagem. Em alguns capítulos havia 3 mensagens, né? Mas qual é a mensagem total, que abrange tudo no livro de Atos, né? Esse é o tema de hoje. E, ao meu ver, estudando, lendo, como consequência de ter feito essas pregações desde o começo do livro de Atos até agora, a meu ver, a mensagem do livro de Atos diz respeito àquela promessa do Senhor Jesus que ele fez em Mateus 18, versículo 8. O que Jesus disse em Mateus 18, versículo 8? Alguém aqui lembra? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, para mim, a mensagem do livro de Atos é: o Senhor Jesus Cristo mostrou no livro de Atos que está cumprindo e vai cumprir até o fim essa promessa de edificar a sua igreja, né? O livro de Atos é a demonstração de como Jesus está edificando a igreja, né? Então, principalmente porque no livro de Atos, Lucas tem inspiração do Espírito Santo para escrever logo no comecinho o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então é interessante, porque Jesus apenas começou a obra de edificação da sua igreja. Se ele apenas começou, o livro de Atos traz a ideia, o livro de Atos por inteiro, traz a ideia de que ele está continuando, né? Ele começou, morreu, ressuscitou, voltou para a glória junto ao Pai, e de lá, sentado à destra do trono de Deus, ele está edificando, ele continua edificando a sua igreja. E isso pode ser visualizado claramente no livro de Atos. É maravilhoso. Aí eu vou tentar demonstrar isso em quatro teses, em 4 pontos. O primeiro: irmão, você se queixa de falta de motivação para servir a Cristo? Esse é o ponto, né? Você se queixa de falta de motivação para servir a Cristo, para ir à igreja, adorar a Deus, para compartilhar sua fé com outros, evangelizar?
falar do amor de Jesus Cristo, orar, se santificar, servir a Deus de uma forma geral, com todo o significado. Você sente falta de motivação? Pois bem, a mensagem do livro de Atos, inicialmente, trata disso. O capítulo 1 fala que que há uma suprema motivação para nós servirmos a Cristo. Qual é essa suprema motivação? O que eles vão falar no livro de Atos inteiro, que Jesus Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a nossa suprema motivação para servi-lo. Porque Cristo ressuscitou, nós estamos aqui na igreja hoje, nesta manhã, né, para estudar a palavra de Deus, como podemos servir e amar mais e melhor ao Senhor Jesus Cristo. E estamos também, ao mesmo tempo, adorando a Deus. E, em terceiro lugar, buscando a comunhão com os irmãos, que esse é o motivo de virmos à igreja, né? Aprender como amar mais e melhor ao nosso Deus, adorá-lo e rever os irmãos e termos comunhão uns com os outros, que a palavra de Deus dá muita importância a isso. Então, mas muitos se desanimam no meio do caminho. Não devia desanimar, porque para Lucas, no livro de Atos, para Lucas e para os apóstolos, o fundamento da edificação da igreja é o fato incontestável de que Jesus ressuscitou. Aí diz aqui, até o dia, Jesus começou o trabalho de edificar a igreja, e o livro de Atos demonstra que ele continua. Esse é o versículo 1. O versículo 2 diz assim: até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. E esse vivo a gente fala de a pleno pulmões, né? Ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, para Lucas e os apóstolos, claro, os demais convertidos da época da igreja do primeiro século, a suprema motivação para eles servirem a Deus, adorá-lo e continuar juntos, era a ressurreição de Cristo, né? E essa motivação é até hoje, né? Essa é a grande mensagem do livro de Atos, né? Então, Lucas começa destacando o poder soberano de Jesus, descrevendo a sua ressurreição, sua ascensão e a sua autoridade. Porque nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus, é vivo, Ele ressuscitou, e é nessa autoridade, na sua autoridade soberana, que estamos aqui neste mundo, servindo a Deus, testemunhando do seu amor, da sua justiça, do seu poder, da sua graça e da sua vontade soberana. Amém? O segundo ponto seria referente a essa mensagem é: de quem você pensa ser os créditos do progresso da igreja? Isso é importante pensar. A quem você atribui o crescimento da igreja? Entre os humanistas evangélicos, o desenvolvimento, o crescimento, o progresso da igreja é atribuído à oratória do pregador, ou então é atribuído à perspicácia do líder da igreja. E outros ainda vai mais longe para atribuir os méritos do progresso, do crescimento, do sucesso da igreja a um negócio chamado planejamento estratégico.
No início, quando eu estava saindo da faculdade de administração, eu pensava que se eu fizesse um planejamento estratégico para a igreja, seria bom. Mas com a minha maturidade pastoral, eu descobri que não é planejamento estratégico que vai desenvolver a igreja. Planejamento estratégico funciona muito bem para as empresas, para outras organizações, para a igreja não. Aí, graças a Deus, eu aprendi logo que a igreja segue o plano traçado na Escritura e na dependência de Deus, perguntando: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a sua igreja? Por exemplo, uma das coisas que o planejamento estratégico empresarial contempla é os números, né? Então, o estrategista, o administrador, ele coloca metas, né? Ele estabelece metas. Esse ano nós vamos fabricar tantos automóveis, vamos vender tantos automóveis e vamos lucrar tantos dólares, né? E muitas igrejas caíram nessa armadilha. Eu já vi muitos pastores, muitas igrejas fazendo planejamento, dizer: esse ano nós vamos ganhar almas para Jesus Cristo e a igreja vai crescer 10%. E ele segue rigorosamente perseguindo essa meta, né? Nesse caso, os méritos passam a ser do planejamento estratégico, das ações estratégicas dos líderes e dos membros da igreja, né? Mas, por isso, essa pergunta aqui no livro, estudando a mensagem no livro de Atos, é pertinente. De quem você pensa ser os créditos, os méritos do progresso da igreja? Eu digitei aí processo, mas não é processo não, é progresso, né? É o sistema aqui do computador que mudou. Aí a resposta é o Espírito Santo. Então, primeiramente, o Lucas descreve a ressurreição de Cristo como autoridade e motivação para servirmos a Deus. Em segundo lugar, ele fala do Espírito Santo, no capítulo 2, principalmente, né? O Espírito Santo é aquele que veio para executar a obra, tendo como instrumento cada convertido. É certo que o Espírito Santo usa as pessoas que ele transformou. Aliás, a salvação em Jesus Cristo tem esse propósito. Deus salva um para que seja um instrumento nas suas mãos para a expansão do Evangelho. Mas é o Espírito Santo que executa essa obra do progresso da igreja. Então, a obra de Deus só progride. Isso é em todos os tempos do Novo Testamento, até hoje, enquanto a igreja não for arrebatada. A obra de Deus só progride na estrita dependência do Espírito Santo. E essa mensagem permeia o livro de Atos inteiro. Mas o maior destaque está na sua primeira vinda, no dia de Pentecostes. Na sua primeira vinda, quando ele literalmente se instala no canteiro de obras da igreja, para executar a edificação da igreja debaixo da autoridade de Jesus. Então o Espírito Santo, debaixo da autoridade de Jesus, se instalou no canteiro de obra. Esse mestre de obra aqui é diferente de todos os mestres de obra que existem, porque o mestre de obra não se instala no canteiro de obra, não mora no canteiro de obra. O Espírito Santo não, ele veio morar no canteiro de obra, que é cada corpo convertido, cada alma convertida, o seu corpo passa a ser o templo do Espírito Santo.
Então o Espírito Santo se instala nesse canteiro de obras para a edificação da igreja, sob a autoridade de Jesus, que é o proprietário desta obra. Essa é a mensagem, isso permeia o livro de Atos inteiro, com destaque para o dia de Pentecostes, que Jesus, quando o Espírito Santo desceu pela primeira vez para ficar, para se instalar, né? Lembre-se que no Velho Testamento o Espírito Santo vinha, realizava uma obra através dos profetas, através dos reis, ou daquele servo pelo qual Deus iria realizar certa obra, e depois se retirava. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio para ficar, e isso é demonstrado amplamente e claramente no livro de Atos. Então aqui está o mestre de obras apresentado de um modo espetacular. Foi uma festa o dia da apresentação desse mestre de obra, né? Quase 17 nações ouviram a pregação na sua própria língua. Cada um falava uma língua, que cada um vinha de uma nação, né? Toda a igreja que era composta de 120 pessoas começaram a falar em outras línguas, e Deus fez o milagre de fazer aquelas nações ouvir a mensagem na sua própria língua. E mais ainda, como parte dessa festa, quase 3.000 pessoas se converteram de uma vez, né? O livro de Atos fala muito da multiplicação da igreja, 3.000, 5.000, 7.000, multidões, mas no dia da descida do Espírito Santo, vocês repararam que somente naquele dia 3.000 pessoas, pelo menos é o que está registrado no livro de Atos, somente naquele dia 3.000 pessoas se converteram de uma vez. Então a inauguração da chegada desse mestre de obra faz parte da mensagem do livro de Atos, porque é ele que vai construir a igreja de Cristo, é ele que vai cumprir a promessa do Senhor: edificarei a minha igreja. Terceiro ponto aqui da mensagem, ou podíamos chamar de terceira mensagem do livro de Atos, eu faço também de forma de uma pergunta: como você percebe a atuação do Espírito Santo na edificação da igreja? Será que hoje a igreja está sensível a essa percepção? Ou cada um segue evangelizando, comunicando o evangelho de várias maneiras, e confiando na sua apresentação do evangelho? Ou continuamos com o Espírito Santo? Naquela época, o Espírito Santo agia de duas formas. Então, meus irmãos, como é que se percebe a ação do Espírito Santo hoje? É como se percebe no livro de Atos. Ele agia de duas, aliás, três formas, né? Vamos dizer hoje. Vamos dizer, no livro de Atos, ele agia pelo poder transformador do Evangelho. Ou seja, o Espírito Santo fazia com que o povo em Jerusalém visualizasse nitidamente a transformação das pessoas alcançadas pelo Evangelho. Ou seja, o Evangelho transformava as pessoas, o povo de Jerusalém observava essa transformação que o Espírito Santo, que o Evangelho fazia neles, e aderiam ao Evangelho. E o Espírito Santo então chamava a atenção do povo através da transformação que o Evangelho fazia das pessoas. Essa é a primeira maneira. Eu falei de duas, é porque eu estava pensando em duas só, né? Mas de fato são duas. A segunda maneira já que o Evangelho transformou aquela pessoa, a segunda maneira pelo poder sobrenatural de Jesus ressurreto, o Espírito Santo chamava a atenção do povo, né? Ou seja, os milagres que os apóstolos fizeram inicialmente como prova do poder transformador do Evangelho. Foi assim que Lucas narrou as ações do Espírito Santo. O
Espírito Santo estava chamando a atenção do povo de Jerusalém. Então, resumindo aqui, o Espírito Santo usava duas maneiras para chamar a atenção do povo em Jerusalém. Era o poder, a transformação do crente, do pecador, e o poder sobrenatural na vida daquelas pessoas despertava a atenção. Era assim que a igreja de Deus, de Cristo, estava sendo edificada. Agora eu quero perguntar, aí eu coloquei aqui um terceiro ponto, uma terceira maneira, e hoje? Hoje segue o mesmo padrão, com uma pequena diferença. Pequena diferença, só uma pequena. Hoje ele transforma o pecador, o Espírito Santo transforma o pecador por meio de sua palavra, né? Porque hoje nós já temos a palavra de Deus completa. Nos tempos do dia de Pentecostes, do livro de Atos, a Bíblia não estava completa. Então, além de usar o poder transformador do Espírito Santo, transformando pecadores para chamar a atenção do povo como testemunho de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, naqueles transformados, o Espírito Santo exercia o seu poder, de modo que sinais e maravilhas, prodígios e milagres eram feitos com a finalidade de chamar a atenção do povo. Como nós, por meio da Epístola aos Coríntios, nós já vimos que milagres, Coríntios não, foi aqui mesmo, no livro de Atos, que milagres é uma prerrogativa apostólica, e que uma vez que cessaram os milagres, ninguém mais fez milagre. Aliás, uma vez que morreram todos os apóstolos, ninguém fez mais milagre. Você pode verificar na história eclesiástica, ninguém fez milagre. Milagre era a prerrogativa dos apóstolos. Até mesmo, nós vimos isso no começo de Atos, que até mesmo em Jerusalém, ali os apóstolos pregando para os 120, depois para 3.000 pessoas, e a igreja foi expandindo, mas ninguém fazia sinais e prodígios senão os apóstolos. Agora cessaram os apóstolos, cessaram os milagres. Mas como é que Deus age hoje com respeito à sobrenaturalidade? Pela providência, meus irmãos. É importante distinguir milagres de providência, né? Mas esse é um assunto para outra vez. Então, no tempo de Atos, o Espírito Santo agia duas vezes, transformando o pecador e usando aquele pecador para fazer sinais e prodígios. Aquele pecador, principalmente os apóstolos, aliás, somente os apóstolos, né? Então, através daqueles milagres, daqueles prodígios e da transformação dos crentes, o mundo era chamado a atenção para o poder do Evangelho. Hoje, o método do Espírito Santo, revelado na Escritura, ele transforma o pecador. A transformação do pecador continua sendo a principal maneira de o Espírito Santo atrair pessoas. Então, se você viver uma vida transformada, se sua vida foi realmente transformada, isso seus colegas de trabalho vão verificar, isso seus parentes incrédulos vão verificar, isso seus vizinhos vão verificar, até as pessoas na rua vão verificar, seus fornecedores e clientes vão verificar, as pessoas que vendem para você vão verificar. Ou seja, é como Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ela vai aparecer. Não se acende uma cadeia para pôr debaixo da mesa, mas num lugar alto para que todo mundo veja. Então, a transformação do pecador continua sendo o método que Deus usa para atrair pessoas para o poder do Evangelho. Então, irmão, verifique se sua vida foi realmente transformada. Se sua vida foi realmente transformada, o seu testemunho é inevitável. Mesmo sem falar nada, as pessoas vão observar e o Espírito Santo vai usar a sua vida transformada para atrair pessoas. Não é bonito isso? Agora, e quanto aos milagres e prodígios? E o poder transformador, o pecador transformado, demonstra ao mundo
poder transformador do Evangelho. Esse que é o prodígio, é esse que é o milagre que atrai o mundo hoje. O milagre o prodígio que o Espírito Santo faz para atrair o mundo hoje é só a vida transformada do crente. A vida transformada do crente abre portas para ele pregar, abre porta para ele testemunhar, abre porta para ele dar-lhe oportunidade para ele compartilhar a sua fé, e a igreja vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A igreja hoje não cresce, né? Porque os crentes as pessoas que se dizem crentes não demonstram uma vida transformada. Na hora que os crentes demonstrarem uma vida transformada pelo poder do Evangelho, aí sim ele se torna uma ferramenta, um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Amém? E a igreja vai triunfar. Por último, para você, quem é o verdadeiro missionário? No livro de Atos, nós vemos Paulo como um grande missionário. Sim, um grande missionário. Mas quem é? E hoje a igreja envia missionários. Lembre-se que missionário não é só aqueles que vai para outro continente pregar. Não precisa ir para a selva amazônica para ser missionário, né? Como diz a música, o cântico das crianças, não preciso atravessar os mares para levar aos outros novas salutares. Posso trabalhar na minha terra, manda-me, pois, Senhor. Eu não preciso, muitas vezes, nem atravessar a rua para ser um missionário, né? Podemos testemunhar o tempo todo somos missionários. Mas quem é o verdadeiro missionário? Quem arrisca aí? O Espírito Santo. Não foi Paulo o verdadeiro missionário? E os demais milhares e milhares de missionários que a igreja enviou. O Espírito Santo sempre agiu. Essa é a mensagem, é a quarta e última mensagem que eu quero compartilhar com você no livro de Atos. O Espírito Santo agiu como grande missionário, né? Está lá em Atos 1:8, não é? Sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até as confins da terra. Então, foi o Espírito Santo que começou em Jerusalém, Samaria, Judéia e o Evangelho chegou aos confins da terra, porque o Espírito Santo está apenas usando o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nosso ser, para transmitir o Evangelho. Mas o verdadeiro missionário foi o Espírito Santo. Portanto, Atos 1:8 continua sendo a chave da edificação da igreja. A igreja sem o Espírito Santo não é nada. Um pecador transformado é transformado para ser um instrumento do Espírito Santo. Um pecador transformado, mas que vive entristecendo o Espírito Santo com as suas omissões, com as suas negligências, com a sua carnalidade. Se você diz ser transformado, mas você está com o pé no mundo e o pé na igreja, se você está entristecendo o Espírito Santo, por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 4, não entristeçais o Espírito de Deus, porque sem o Espírito Santo nada é feito. Então Lucas encerra o livro narrando a missão de um só apóstolo que revolucionou a Ásia, a Europa com a mensagem do Evangelho e consequentemente plantando várias igrejas ou igrejas em cada cidade para onde o Espírito Santo o enviava. Mas o verdadeiro missionário era o Espírito Santo. Irmãos, é exatamente assim que o Evangelho triunfa na edificação da igreja de Cristo. O testemunho contundente de que Cristo ressuscitou é o grande fundamento da igreja
e da nossa fé e da nossa intrepidez em testemunhar. O Espírito Santo opera por meio da transformação evidente na vida de quem foi alcançado pelo Evangelho. E o Espírito Santo continua sua missão missionária. É Ele o grande missionário. Então, aí, essa é a mensagem do livro de Atos. Cristo cumprindo a sua promessa de edificar a igreja. Aí, primeiro Lucas fala da autoridade da ressurreição de Cristo, e é sobre essa autoridade que os missionários são enviados, que nós falamos de Cristo, que nós adoramos, que nós servimos a Deus, é a nossa motivação. Aí Lucas continua narrando a questão de qual é o crédito, de quem é o crédito pela pregação, pelos resultados, pela edificação da igreja. Do Espírito Santo. É a narração do capítulo 2, principalmente na festa de inauguração da vinda do Espírito Santo para ficar. E depois é percebido durante todo o livro de Atos que o Espírito Santo está agindo de duas formas: pela transformação do pecador, pega o pecador transformado e usa-o com o poder sobrenatural de Deus, claro, o poder do Espírito Santo, e chama a atenção do mundo, e a igreja vai crescendo pela pregação do Evangelho, que é o mesmo ainda hoje, com exceção dos milagres, dos prodígios, dos sinais, porque não é preciso mais, né? Hoje o prodígio e os prodígios e os sinais, meus irmãos, continua sendo uma vida transformada. É um milagre sair por aí demonstrando alegria, paz, amor, renegando as paixões da carne, renegando as paixões do mundo, lutando contra Satanás e vencendo pelo poder de Deus. E o mundo vai enxergar isso, que é obra do poder da ressurreição de Cristo. Por isso que Paulo diz que ele queria conhecer o poder da ressurreição de Cristo. E o Espírito Santo usa esse poder transformador do Evangelho para chamar a atenção das pessoas, e aí você se torna um instrumento e a igreja cresce. Amém? Então, um versículo que você nunca deve esquecer do livro de Atos e colocar em prática, né? E pedir a Deus que seja vívido em sua vida, é Atos 1:8. Você sabe de qual? Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a mensagem, o resumo da mensagem do livro de Atos. Vamos falar de qual? Essa passagem? Vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Deus nos abençoe. Te damos graças, Senhor, porque aprendemos essa mensagem do livro de Atos. Agradecemos porque o livro de Atos, Lucas foi usado pela inspiração do Espírito Santo para destacar com grande clareza e ênfase a ressurreição de Jesus Cristo como autoridade para a pregação do Evangelho, como motivação para os crentes continuarem firmes na fé, servindo ao Senhor, lutando contra o pecado e espalhando as boas novas do Evangelho. E isso nós vimos por toda a Bíblia, o Espírito Santo dando continuidade à demonstração do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Foi assim que a tua igreja logrou crescimento numérico. E nós oramos que a tua igreja hoje possa demonstrar
e o mundo possa visualizar o poder da ressurreição de Jesus em nossas vidas. E nós, como pessoas transformadas, possamos ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo para o desenvolvimento e progresso da Igreja do Senhor Jesus. E assim, Senhor Jesus, a Tua promessa vai se cumprindo em nós. Em pleno século XXI, edificarei a minha igreja, disse o Senhor. E o Senhor é fiel a essa promessa, graças a Deus. Amém.